E a novela Memphis Depay terminou com um final triste para a maioria dos torcedores corintianos. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o adeus de Memphis Depay por decisão do Timão. E o vídeo de hoje do canal do Nicola traz uma boa e uma má notícia no Corinthians. Já a intervenção judicial no Corinthians vai ganhando corpo. Nessa segunda-feira, o presidente Osmar Stabile prestou depoimento no Ministério Público. Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Intervenção judicial no Corinthians. Essa possibilidade que algum tempo atrás parecia extremamente distante, vai ganhando mais fôlego. Nessa segunda-feira, o presidente do Timão, o Osmar Stabile, esteve no Ministério Público de São Paulo. Ele havia sido convocado para prestar esclarecimentos e um depoimento. O presidente chegou acompanhado de 2 advogados. Os promotores quiseram esclarecer sobre as dívidas da gestão dele e passadas, além de entender a situação administrativa e financeira do Corinthians. O MP passou as últimas semanas analisando documentos enviados desde a abertura do inquérito em dezembro de 25. Importante registrar que houve um delay na apuração de toda essa situação por conta de uma decisão da Justiça. Mais recentemente, o MP conseguiu ter acesso a toda essa documentação e pode apresentar nos próximos dias um cenário de intervenção judicial. Não é o Ministério Público quem define pela intervenção. Ele pode sugerir a intervenção judicial e a Justiça se posiciona a favor ou contra. Entre outras medidas que poderiam justificar uma intervenção judicial no Corinthians estão os atrasos de salário em carteira, direitos de imagem, luvas e também premiações. Tem período de férias também pendente com atletas do time principal. Isso sem falar no time feminino e também atletas da base. Recentemente, o Corinthians atrasou a ajuda de custo para garotos das categorias inferiores. O Corinthians precisa virar SAF. Qual o caminho para que o Corinthians saia dessa enorme situação financeira polêmica e problemática? Estou curioso para saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário e avalie, beleza? E o Corinthians desistiu de renovar contrato com Memphis Depay. Encerrou-se assim, com final triste para milhões de torcedores do Corinthians, a novela mais antiga envolvendo o mercado no futebol brasileiro. A repercussão das piores entre torcedores alvinegros, basta você olhar qualquer rede social para ver os ataques, especialmente ao presidente Osmar Stabile. De fato, a condução da renovação foi toda atrapalhada. O Corinthians permitiu que o Memphis viesse ao Brasil, se submetesse a exames médicos por 2 dias e esperasse por mais de uma semana até a definição. Corinthians alega que desistiu da renovação por conta da falta de dinheiro. Até separei um trecho da nota publicada. Reconhecemos que essa foi uma decisão difícil, mas sem dúvidas necessária para o futuro do Corinthians. Timão chega a esclarecer que a não renovação tem leva única e exclusivamente em consideração a saúde financeira do clube, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis. A verdade é que o pacote Memphis Depay seguiria extremamente caro. O Memphis teria direito a R$2.300.000 livres de impostos por mês. Essa conta supera os R$3 milhões. Se a gente incluir a parcela ou aqueles R$43 milhões que seriam diluídos ao longo de 2 anos, você acrescentaria mais quase R$2 milhões a essa conta. E aí o Memphis, que custava R$6 milhões por mês no último contrato, passaria a custar R$5 milhões. O presidente do Corinthians alega não ter capacidade financeira. Faltou coragem para ele tomar essa decisão antes de o Memphis vir ao Brasil. E agora ficou-se a impressão de que o presidente atendeu a desejos e vontades de aliados políticos que chegaram a ameaçar não votar nele na reeleição caso ele renovasse o contrato com o Memphis. A consequência imediata dessa não renovação: o Memphis vai procurar nos próximos dias a FIFA para exigir o pagamento imediato de cerca de R$77 milhões. Isso porque o acordo de 43, 44, 45 milhões pelos bônus não pagos ao longo dos 2 últimos anos vão se transformar numa punição, na visão do Memphis, de R$77 milhões. Essa conta inclui juros, pagamentos de multas, entre outras coisas. Até que a FIFA e a Corte Arbitral do Esporte julguem esse caso e vão dar o ganho de causa para o Memphis, isso não há dúvida, é possível que esse valor ultrapasse R$100 milhões. E aí o Corinthians certamente vai ser autuado e vai ter de fazer o pagamento à vista, sob o risco de ficar com o transfer ban ativo. E você, o que pensa sobre a decisão do Corinthians de não renovar o contrato de Memphis? O
presidente do Timão acertou, errou, foi um absurdo, você gostou? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Será que está se referindo ao Memphis? Pergunta que eu deixo para vocês. O Memphis caberia no time de coração de vocês? O que vocês acham sobre o tema? Dá para imaginar o Memphis jogando em outro clube brasileiro que não o Corinthians? Até por conta de toda a identificação que existe entre as partes? Curioso para saber o que vocês pensam sobre o tema, tá? O Atila Zapata, sacanagem o que o Cortez, o que fizeram com o Memphis. O cara salvou o time do rebaixamento, deu 2 títulos, foram 3, né? Classificou o time para Libertadores. O Flamengo não faria isso com o Arrasca. Atila, o Gabigol fez muito mais pelo Flamengo do que o Memphis e também acabou saindo, cara. Enfim, a percepção que eu tenho é de que o torcedor do Corinthians está revoltado com a saída do Memphis. Eu acho que o grande problema foi a forma como os caras conduziram a negociação, forma absolutamente equivocada. Ficou muito claro para mim que em nenhum momento o Corinthians queria que ele ficasse, embora tenham dado esperança ao Memphis, perdão, embora quisessem que o Memphis anunciasse que não queria ficar. Os caras a diretoria do Corinthians foi criando tanto empecilho, tanta dificuldade, que a estratégia era ver até que ponto, quando o Memphis ia desistir do acordo, né? E o problema é que o Memphis acabou não desistindo do acordo. O Memphis foi aceitando as novas exigências da diretoria corintiana. Até que não sobrou outra alternativa ao Corinthians, a não ser precisar anunciar que ele não ficava por conta da questão financeira. Muito louco isso, né? Muito, mas muito, muito louco. Que mais? Deixa eu pegar mais participações de vocês. Estamos ao vivo, tá? Estamos ao vivo. Você vai mandando a sua pergunta aí, eu vou responder por aqui. O que eu não souber, estou com o WhatsApp aberto, vou repassando para as minhas fontes. Bora falar sobre Memphis Depay? Bora lá. Bom, o Corinthians hoje divulgou uma nota no meio da tarde, afirmando que Memphis Depay não teve seu contrato renovado, agradeceu o convite, mas alegou que a renovação não foi alcançada por conta das cifras. Há uma contradição aí, porque quando o Memphis vem ao Brasil para passar por exames médicos, é porque as cifras já estavam acertadas. A grande verdade é que havia uma pressão muito grande em cima do Osmar Stabile para que ele não renovasse o contrato, por uma série de motivos políticos. Os principais aliados dele eram radicalmente contrários à renovação. Aspectos financeiros, a preocupação com gastos, o fato de o Pedro Silveira, que já foi diretor financeiro na época em que o Memphis foi contratado, e hoje é muito próximo a ele, ser uma persona não grata dentro do Corinthians. Enfim, diante de todos esses acontecimentos e de um custo alto para a contratação do Memphis, o Timão acabou desistindo. A repercussão é a pior possível. Os caras estão destruindo o presidente Osmar Stabile. A Gaviões, inclusive, já convocou um protesto para a próxima semana. Os caras estão embarcando hoje rumo à Argentina para o jogo na quinta, voltam só no sábado e a partir daí vão organizar um movimento de protesto contra o Stabile. A situação é delicada. Agora, o que eu mais estou curioso é para saber os próximos passos. O primeiro deles é óbvio, é o Memphis indo à justiça para requerer 77 milhões de reais. Essa grana vai ser cobrada. Aí você fala, mas não eram 43, Nicola? Sim, eram 43, mas você precisa lembrar que, por exemplo, quando o Corinthians não paga pelo título do Campeonato Paulista, desde lá há juros e multa. Quando o Corinthians não paga os bônus do primeiro ano de contrato, passa a incidir juros e multa. Então o Memphis alega ter direito a 77 milhões de reais. Ele abriria a mão desses juros e multa para ficar no clube. Como o Corinthians decidiu não renovar o contrato, vai haver essa cobrança na justiça. Tá 77 milhões de reais e a nova pedida. Fala, rapaziada, todo mundo muito bem-vindo aí no nosso canal. Muito obrigado a todos que estão aí nos assistindo. Muito obrigado de verdade. A gente vai encerrar a nossa edição por aqui. Muito obrigado de verdade mesmo, coração. E até o próximo vídeo. Valeu, fui.